Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje um pouco sobre nichos de mercado e por que você tem que ter um antes mesmo de pensar em ter um e-commerce. Bom, nicho de mercado, ele nada mais é do que uma segmentação um pouquinho mais específica. Não é de fato justo comparar nicho de mercado com segmentação, mas eu acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem. O nicho de mercado, ele tem que ser algo que delimite uma quantidade de pessoas, um certo público, que está sendo muito pouco ou não está sendo atendido por alguma especialidade. E isso vai te dar algumas vantagens para que você consiga realizar vendas e também estratégias dentro do seu mercado. Bom, a primeira coisa que é interessante e que eu sempre falo quando a gente vai abrir um novo negócio é entender qual a vantagem competitiva que você tem de estar dentro daquele negócio. E para a gente conseguir compreender um pouco melhor isso, eu vou falar um pouco de 4 vantagens que vocês têm quando vocês delimitam um nicho de mercado. A primeira vantagem que a gente vai ter é conseguir fazer um marketing mais direcionado. Por quê? Vamos imaginar que eu escolho um nicho de mercado bem específico. Cara, eu sou vendedor de bonés. Cara, minha loja é só de boné. Então eu estou específico em um segmento e eu vou conseguir fazer uma especificidade de anúncios, né? Então eu posso separar 2 tipos de anúncios. Eu tenho bonés à barreta, que são usados por jovens, por adolescentes e tal, em sua maioria, e eu tenho aqueles bonés que são utilizados por pessoas no campo, sabe? Agronegócio e tal, são tipos de bonés diferentes, mas ambos são bonés. Então, quando eu tenho um nicho que é boné, eu consigo segmentar mais fácil o meu marketing, porque eu consigo direcionar para esse público e para esse público, que são ambos menores. E quando eu faço isso, eu consigo também fazer com que os anúncios fiquem mais baratos e que eu consiga ter maior assertividade, porque eu já sei a idade dessa pessoa, eu já sei o gênero, eu já sei mais ou menos onde eles moram, os lugares que eles frequentam, e isso facilita muito para eu segmentar o meu público dentro das redes sociais, como o Facebook, por exemplo. Uma outra vantagem é o menor número de concorrentes, porque quanto mais específico você é, tem menos gente, né? E aí você consegue, às vezes, ter uma loja que ela é macro, que ela até vende o seu produto, mas ela não é especialista. E a gente sabe que os especialistas têm mais facilidade para conseguir algumas vantagens competitivas e por isso é interessante você estar segmentado e nichado em um único mercado. E aí com isso você consegue um menor número de concorrentes. Beleza? Então, ter concorrência é muito bom. Concorrência ajuda a gente a crescer, a gente pode perceber o que a gente está fazendo de errado, o que o outro está fazendo melhor do que nós, e a gente tem que estar sempre atento a isso. Então a gente precisa ter concorrência. Mas nesse segmento, com seu nicho bem fechadinho, você vai ter menor número de concorrentes, o que é ótimo. Muito bem. E a gente tem outra vantagem, que é os preços melhores que a gente vai ter acesso. Por quê? Quando eu tenho um mercado segmentado, nichado, eu vou conseguir com isso usar meu capital de giro todo em função de comprar aquele produto e naturalmente eu vou conseguir um pouco de uma negociação um pouco melhor. Imagine só que a gente tem uma loja de roupas, então eu vou vender calçados, eu vou vender bermudas, eu vou vender camisetas e também bonés. Agora, se eu segmentar só em bonés, eu consigo ligar para o fornecedor de bonés e comprar uma quantidade maior. Naturalmente, com isso, eu posso conseguir uma negociação melhor, um preço mais competitivo, e isso vai me dar um pouco mais de margem, que eu posso, inclusive, usar isso de estratégia no marketing, né? Essa sobra aí que eu vou conseguir na margem lá com o meu fornecedor. Então, é muito interessante você conseguir nichar também para conseguir preços melhores. Fechado? Por último, mas não menos importante, a 4ª dica, que é uma vantagem competitiva para que você consiga estar nichado, que são as parcerias. Quando você está nichado, é muito mais fácil você fazer uma parceria. Vamos supor, caso você use o exemplo que eu dei dos bonés. A gente tem ali o pessoal do agronegócio que usam aqueles bonés com as marcas das fazendas. Super legal. A gente pode pegar um nicho como esse e ele pode fazer uma parceria com alguém que vende botas, por exemplo, e ele não vende bonés. Então o seu parceiro, o seu produto virou complementar ao dele. E aí você pode usar essa parceria a seu favor e os dois vendem, os dois conseguem resultados. Beleza? Então é muito interessante a gente usar parcerias estratégicas quando a gente é nichado. Agora, se eu fosse uma loja de varejo comum do agronegócio, eu possivelmente já venderia botas. E aí eu não teria muita margem. Aí a estratégia seria outra, seria a gente montar kits, por exemplo, né? Eu tenho dentro da minha loja os meus próprios produtos, onde eu monto kits e eu tenho bonés e botas. Mas no caso deles, é mais interessante eles fazerem parcerias externas e trazer essa vantagem. E essa vantagem, normalmente, ela é bilateral. Tanto você oferece bonés e botas, quanto ele também oferece botas e bonés. Muito bem, e agora eu vou falar de um assunto que tem tudo a ver com nicho e que eu sempre falo quando a gente vai modelar negócios. Que é a primeira coisa que eu pergunto para o cliente é o seguinte: cara, você quer atuar no mercado de bonés? Muito interessante. Por que você quer atuar nesse mercado? Me explica o motivo.
Por que eu pergunto isso? É muito importante eu saber se você tem uma vantagem competitiva, porque dificilmente você vai entrar em um mercado que ainda não exista. Tem um monte de vendedor de boné por aí. E por que você é diferente? Aí o cara vira pra mim e me diz: ah não, o meu tio ele tem uma fábrica de bonés e por isso eu tenho mais facilidade com o fornecedor, eu vou ter prazos para pagar, enfim. Nesse sentido ele já me apresentou nesse cenário aqui uma vantagem competitiva. E é isso que bota ele no game, ele tá no jogo. E agora eu consigo perceber que ele tem margem para trabalhar, ele vai ter prazo, ele vai ter outras coisas que eu preciso além do nicho. E aí sim a gente consegue colocar um e-commerce para funcionar e escalar esse negócio. Então fica atento, você está pensando em entrar num certo nicho de mercado? Você tem alguma vantagem nesse nicho de mercado? Caso você não tenha, isso pode ser perigoso, porque já tem outras pessoas trabalhando que possivelmente já tem essa vantagem. Então você vai competir com alguém que tem uma vantagem sobre você. E a chance disso acontecer e você ser esmagado é muito grande. Então fica atento para não jogar dinheiro fora. Um abraço.